Salve, salve rapaziada, mais uma videoaula, professor Parada, ensino de Ciências e Biologia. Dando sequência à membrana plasmática, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as especializações da membrana plasmática. O vestibular, ele trabalha com maior densidade 4 tipos de especializações. Tá? Então estou falando sobre a membrana plasmática, daquela membrana que a gente já falou sobre bicamada fosfolipídica, carboidratos e proteínas, que tinha função de permeabilidade seletiva. Já trabalhamos isso em outro vídeo. E agora as especializações. Eu vou dividir essas 4 especializações em 2 grandes grupos, ou 2 grandes categorias. A primeira categoria, a gente vai falar sobre aumento da superfície de contato. E a segunda, vamos falar um pouquinho sobre aumento da adesão. Primeiro ponto, aumento da superfície de contato. O que seria esse aumento da superfície de contato? Vamos imaginar a seguinte situação. A gente vai ter 2 tipos, são chamados de vilosidades. Tá? Pode ser uma microvilosidade ou uma invaginação de base. E cada uma vai ter especificamente um tipo celular. Vamos pensar o seguinte, a primeira, as microvilosidades, são pequenas vilosidades, dobras, né? São células específicas, sempre o mesmo exemplo, sempre. Células do intestino, células intestinais, que terão por função aumento da absorção de nutrientes. Imagina a seguinte situação, imagina que isso, a minha mão esquerda aqui, se ela acabasse aqui, isso fosse uma célula, se ela fosse mais quadradinha, se fosse uma chapadinha aqui quadradinha em cima, e eu pudesse pegar a minha mão e calcular a distância daqui até esse ponto, ver esse cálculo. Imaginemos que dê 20 centímetros. Se eu abrisse a minha mão e meus dedos ficassem expostos, se eu fizesse o mesmo cálculo agora, contabilizando os centímetros que teria de dar da pontinha até aqui, eu teria um espaçamento maior, eu teria um maior número de centímetros com os dedos abertos. Imagina então que essa célula tem vilosidades. Agora você pensa, qual a função do seu intestino? Beleza, você vai ter uma divisão do intestino, mas alguma parte do seu intestino, especificamente lá da fisiologia, tem por função absorção de comida. Agora pensa comigo, se você tem 20 centímetros de absorção de comida, é mais ou menos vantajoso do que ter 60 centímetros de absorção de comida. Obviamente que a gente teria mais função, maior rendimento no maior espaçamento. Quanto mais espaço para absorver comida, melhor. Maior contato com a comida. Então, se essa fosse a minha célula, a comida que estivesse passando por aqui é um cano. O cano é feito de células. Então eu tenho mais superfície de contato. Quanto maior a quantidade de centímetros ou metros de superfície de contato, melhor. Maior será a capacidade de absorção de comida. Sempre cai o mesmo exemplo. Microvilosidade, onde se encontra? Células do intestino. E ainda na superfície de contato a gente tem as invaginações de base. É praticamente a mesma coisa, certo? São invaginações da célula, é como se isso fosse para dentro, curvaturas para dentro, velocidades para dentro. Onde se encontra isso? Em células do rim. Para que vai servir isso? Para reabsorção de água. Então é importantíssimo fisiologicamente falando. Essas especializações da membrana são fundamentais, tanto para a absorção de nutrientes, quanto para a maior absorção ou reabsorção de água do seu corpo. Saindo da superfície de contato, do aumento de superfície, a gente entra no aumento de adesão. O que é adesão? Colágeno, um adesivo, a cola. Então quanto maior a cola entre células, às vezes em determinados tecidos, isso vai ser fundamental, vai ser melhor. Imagina um tecido de revestimento, uma cobertura. Essa cobertura necessariamente tem que ter o quê? Imagina que você está montando um teto, um telhado. Imagina que eu tenho que colocar as telhas umas sobre as outras e elas têm que ter adesão, porque se eu deixar elas espaçadas vai cair chuva dentro da sua casa. Agora você imagina que os seus tecidos também possuem tecidos de revestimento. Eu preciso de células muito coladas, ou como a gente vai chamar de células justapostas, grudadas. Mas para que elas possam colar, imagine uma situação, eu tenho uma lapela, uma blusa. Essa blusa pode ser colada uma lapela na outra por um zíper ou por botões. E é justamente a mesma coisa, poderia ser um velcro também. Aqui vai ter 2 tipos de aumento de adesão. Interdigitações, imagine que minha mão direita é uma célula, a mão esquerda é outra célula. Esses dedinhos eles vão se colocando. E aqui eu aumento a adesão entre essas 2 células. Também tenho, além das interdigitações, eu vou ter os desmossomos. Eu quero que você imagine que são botõezinhos entre as células, que também aumentam a justaposição entre as células. Classicamente aqui, 4 tipos de especialização de membrana. Então vamos fechando e encaminhando aqui a nossa aula. Especializações de membrana plasmática, microvelocidades, invaginação de base, interdigitações e desmossomos. Agradeço a presença, um forte abraço.